Na semana passada a gente estudou aqui, na verdade estamos estudando o livro de Romanos. É libertador demais. Eu sei que não é algo tão fácil de assimilar, porque a conversão, ela não pode ser apenas uma experiência intelectual. Então não é só uma experiência da mente. Você precisa receber essa transformação no seu espírito. A gente vai aprender sobre isso no decorrer do estudo do livro. Então, no domingo passado nós falamos aqui sobre a justificação pela fé. E eu sei que é um paradigma para nossas vidas, porque muitas pessoas, elas ainda, mesmo que foi pregado, que foi ensinado, ela ainda tem a dificuldade. Ela fala assim, não, mas não pode ser tão simples assim, não pode ser tão fácil assim, não pode ser tão gratuito assim como o pastor falou. Não, tá esquisita essa história. Eu quero que tenha uma contrapartida. Eu não entendo como é que Deus vai salvar uma pessoa sem ela fazer nada e tal. Então assim, gera esse tipo de questionamento. Mas, de fato, é simples mesmo. A palavra de Deus deixa muito claro isso para nós. Nós estamos estudando juntos aqui, estamos vendo. É simples mesmo. E graças a Deus por isso, que a nossa salvação, ela não está na mão de alguém, ela não faz parte de um monopólio, de uma religião, mas a salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus dado aos homens. E eu não vejo problema nenhum. No começo da minha conversão, eu não entendia isso também, tive essa dificuldade também. E quando alguém pregava isso para mim, eu meio que eu rejeitava essa palavra. Eu falava, não, você está louco, isso aí não faz sentido. Como é que você está dizendo que Deus vai salvar uma pessoa e a pessoa não faz nada? Ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que ser pelo menos fiel a Deus, ela tem que pelo menos ir na igreja, ela tem que pelo menos dar o dízimo dela, ela tem que... E a gente começa a criar um monte de regras para poder entender que a salvação, ela é um mérito. Então a gente tem essa dificuldade, mas a gente está aprendendo aqui com a Bíblia e vamos continuar disseminando aqui esse entendimento da palavra de Deus. Então, semana passada estudamos Romanos 4, e agora a gente vai, como o nosso tempo é muito curto, porque hoje a gente começa, a gente vai até o final do mês, e depois a gente já vai trocar o livro. Então a gente vai dar uma passada mais rápida em alguns capítulos, para a gente poder construir o pensamento aí junto com vocês, tá bom? Romanos capítulo 5, então. Romanos capítulo 5. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã pelo teu povo que está aqui. Quero pedir ao Senhor que a tua palavra possa encontrar o destino certo aí agora, no nosso coração. Que nós possamos ser tremendamente marcados pelo poder dessa palavra. Saiamos daqui hoje desafiados, impactados em nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos capítulo 5, pode pôr para mim aí na projeção. Então, uma vez que a gente entendeu que somos justificados pela fé, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, somos justificados pela fé. Essa justificação, ela tem uns efeitos na nossa vida. E o texto vai começar dizendo assim, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Diga assim, paz com Deus. Por que é importante a gente entender isso? Se a Bíblia está dizendo que agora, por causa da justificação, a gente tem paz com Deus, significa que antes da justificação a gente era inimigo de Deus. Como isso, pastor? Eu nunca fiz nada para Deus, como é que eu sou inimigo de Deus? Por causa dos nossos pecados, por causa das ofensas do nosso pecado ofende a Deus, nosso pecado agride a Deus. Então, o ser humano, quando ele não tem a consciência de pecado, que ele é um pecador, e quando ele ainda está munido de justiça própria, ele continua ofendendo a Deus. Mesmo que de vez em quando ele tenha atos de moralidade, mesmo que ele se considere uma boa pessoa, mesmo que ele se considere alguém de boa índole, mesmo assim, se ele ainda não tem consciência que ele é um pecador, ele está ofendendo a Deus. Porque quem é que diz que o homem é pecador? O próprio Deus. O próprio Deus está fazendo essa afirmação, todos pecaram. Então, como é que, se Deus está afirmando que nós somos pecadores, por que nós estamos relutando e não aceitando essa fala de Deus a nosso respeito? Então, nós somos pecadores, independente do que nós façamos de bem.
Mas a Bíblia fala que quando a gente foi justificado, e a gente precisa aceitar a justificação de Deus, o que é ser justificado, gente? Deus pegar o culpado e, por uma decisão do próprio Deus, tornar o culpado inocente. Tornar o culpado, o injusto, justo. Uma decisão de Deus, a decisão foi dele. Não me pergunte por que ele fez isso, não me pergunte o que ele viu em você e em mim para fazer isso, mas uma coisa é fato e a Bíblia afirma. Do mesmo jeito que a Bíblia afirma que você é um pecador, a Bíblia também afirma que o Senhor Jesus justificou todos aqueles que nele crêem. Então nós somos justificados. Então Deus pega alguém que é culpado, e Deus decide pegar essa pessoa e não imputar nenhuma culpa nela. Muito pelo contrário, imputar justiça nela. É a decisão de Deus. Então ele fala, uma vez que, tendo sido, pois, justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. E o que significa essa paz com Deus, gente? O que é ter paz com Deus? Primeiro, ter paz com Deus fala exatamente disso que aconteceu, que os nossos pecados ofendiam a Deus, nossos pecados agrediam a Deus, e agora nós podemos nos relacionar com Deus de novo, porque nós temos paz com Deus. E segundo também, é para falar sobre a sua relação com Deus. Você tem paz com Deus, você tem uma consciência tranquila, você pode descansar, você não vai mais se relacionar com Deus baseado na culpa, no medo. Será que Deus me aceita? Será que Deus me quer? Você pode descansar tranquilamente nessa verdade. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que se você foi justificado, agora você tem paz com Deus. Põe lá para o versículo 10, por favor, Samuel. O versículo 10, rapidinho, 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Ou seja, você vê que a própria Bíblia está afirmando, nós éramos inimigos de Deus. Eu e você éramos inimigos de Deus. Continua, por favor, volta no 2 lá, no 1, quer dizer, no 1 de novo. Então essa paz de consciência, eu sou aceito por Deus. Você tem de verdade essa paz dentro de você? Você acredita que Deus te aceita? Porque a gente tem muito essa fala, eu quero aceitar Jesus. Não, é o contrário, é Deus que aceita a gente. É Deus que nos aceita. E você tem realmente essa tranquilidade? De você olhar para a sua relação com Deus e falar assim, Deus me aceita. Não por causa de mim, mas por causa do seu Filho chamado Jesus Cristo. E aí agora eu posso me relacionar com Deus, porque Ele me aceita. Por causa do que Jesus fez, eu fui justificado. Deixa eu deixar bem claro. Quando Deus te tem por inocente, não significa que você é inocente. Porque você na sua consciência você sabe, eu sou culpado. É bondade de Deus. É misericórdia de Deus. É uma decisão de Deus me tratar como inocente, mas eu sei que eu sou culpado. Então, isso é consciência de pecado, e isso é entender o que é a justificação. Ainda no versículo, vamos no versículo 2 agora? Volta ali no 1 de novo, só para me explicar um negócio. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por meio de quem que a gente tem paz com Deus? Por meio de Jesus, ok? Então é por causa de Jesus que essa paz foi estabelecida. Não tem a ver comigo, nem a ver com você. Sempre Paulo vai deixar claro na carta inteira, falando sobre exatamente o papel de Cristo na nossa vida. Continuando, por favor. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. E aqui é muito interessante, eu estava estudando, essa palavra acesso. É uma figura da linguagem aqui, porque ele tá falando para judeus convertidos, e ele está falando uma cultura do Oriente. Então, assim, uma pessoa para acessar a presença do rei, essa pessoa não podia chegar lá e falar, eu quero falar com o rei, e entrar na porta lá, não. Porque lá na porta do rei, do palácio do rei, onde fica o trono do rei, tem soldados. Não é qualquer pessoa que pode entrar na presença do rei. Muito pelo contrário, só pode se apresentar ao rei quem o rei chama. A gente vê isso lá na história da rainha Esther. Só quem o rei chama é que pode se apresentar a ele. Então, essa palavra acesso, ela vem exatamente da palavra assessor. Ou seja, um assessor vem e me introduz na presença do rei. Então, Cristo foi exatamente isso que Ele fez por nós. Nós não podíamos acessar a presença de Deus por causa dos nossos pecados. Isaías 59, 1 e 2.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, impedindo Ele que vos ouça. Então, ou seja, nosso pecado nos separava de Deus. E aí o que Jesus vem? Jesus vem, morre na cruz, nos justifica, e agora nós temos o quê? Acesso pela fé. Agora todo mundo pode conversar com Deus. Antes nós precisávamos ter mediadores para a gente se relacionar com Deus. Então, a igreja não pode ser esse lugar onde você acha que o pastor ou um líder da igreja é o mediador. Ah, não, eu vou lá porque o pastor vai orar por mim. Ah, eu vou lá porque aí o pastor vai fazer isso por mim. Ah, eu vou lá. Não podemos ter essa visão nunca. Aqui é o nosso local de culto, onde a gente adora a Deus. É um encontro dos pecadores justificados por Jesus. Todos nós, inclusive o pastor da igreja. Então, aqui não é o lugar onde você vem para encontrar um mediador para te mostrar a Deus. Não, muito pelo contrário. Todos nós, segundo a palavra de Deus, podemos ter acesso a Deus. Podemos entrar na sala do trono. Podemos pegar e, através desse acesso, se relacionar com Deus. A Bíblia também vai mostrar para a gente que um novo e vivo caminho foi construído, foi viabilizado para que nós pudéssemos acessar a presença de Deus. Então, temos paz e também temos acesso. Diga assim, paz e acesso. É muito bom isso, porque você vai chegar diante do rei. Você não podia chegar diante do rei, agora você pode chegar, porque você tem paz com ele, e agora você tem acesso a ele, e agora você pode se relacionar com o rei sem medo. Por isso que ele fala assim: portanto, com ousadia e confiança nós podemos entrar na presença de Deus. Com ousadia e com confiança, sem nenhuma preocupação, com tranquilidade. Por quê? Porque o próprio Deus criou esse caminho para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. A Bíblia vai dizer para nós em Mateus capítulo 27, quando foi que aconteceu isso? Mateus 27, versículos 50 e 51. Esse fato, esse fenômeno que aconteceu no dia da morte de Jesus. Olha só, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus está na cruz aqui. Então depois que ele dá o brado em alta voz, né, Eli, lama sabachthani, e ele fala, tetelestai, está consumado. Jesus entregou o seu espírito. Ele entrega o espírito dele, e aqui definitivamente ele vai vencer a morte. Continua. Naquele momento, o véu do santuário, porque se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver que o santuário, ele era dividido em 3 partes. Então nós temos o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, essas etapas não era qualquer um que podia entrar. Então tinha a parte mais comum, que era o átrio, que todas as pessoas podiam estar. Mas no santíssimo lugar, ou no santo dos santos, só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Então só o sumo sacerdote podia acessar. Então tinha um véu ali que separava. Então hoje a gente tem paredes, mas antigamente tinha um véu que separava. E esse véu que separava o povo do santo dos santos, agora esse véu, a Bíblia fala que aconteceu o que com ele? O véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Agora olha a curiosidade da Bíblia, gente. O véu se rasga em 2 partes. Como que ele rasgou? De alto? Como que é rasgar de alto a baixo? Então é assim, começa a rasgar lá em cima. Então quem é que está rasgando esse véu? O próprio Deus. Ele está rasgando o véu, e agora ele está dizendo assim: agora vocês têm acesso. Agora acabou, vocês não têm mais mediadores, agora vocês têm acesso. Então ele rasga de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Então depois pode continuar a leitura aí. Esse fenômeno acontece. Então depois da justificação, fui salvo, oh glória, estou salvo, obrigado Jesus. Agora eu tenho paz com Deus, e agora eu tenho acesso à presença de Deus. O que mais que o texto vai falar para nós? Volta lá para Romanos 5, Samuel. Romanos 5, 2. Romanos 5, 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, da qual agora estamos firmes.
essa graça da qual agora estamos firmes. Duas coisas importantes a gente tem que entender sobre esse assunto. Primeiro, estar firme na graça. O que é estar firme na graça? É estar firme nessa verdade. É não deixar ninguém remover você desse lugar. Você acreditar de fato no que a Bíblia diz, que agora você está firme nessa graça, você tem paz com Deus, você está justificado, você tem o livre acesso à presença de Deus, e agora você está firme nesse lugar. E essa firmeza também é da parte de Deus, porque Deus não vai tirar você dessa posição. Foi uma posição que Ele conquistou para você. Então Ele te colocou nessa posição, e essa é a sua condição hoje. Você está firme na graça de Deus, firme no favor de Deus, firme na confiança de Deus. Então, estamos firmes, acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, olha só, aqui é um resumão do que aconteceu com o crente. Justificado, paz com Deus, livre acesso. Agora ele está firme na graça e, por fim, ele está se alegrando. Ele está se regozijando, ele está feliz. No quê? Na esperança da glória de Deus. Qual que é a esperança da glória de Deus, gente? É o grande finale. É a expectativa do crente. Eu não sei você, como você fica. Quantos aqui gostam de viajar? Levanta a mão. Vocês gostam de viajar, hein? Então é assim. Agora, eu sei que gostar é muito distante, às vezes, de viajar, de fato. Né? Pô, eu gosto de viajar, pastor, eu queria viajar mais. Né? Então, aí é diferente. Mas, amém. Meu desejo é que você faça boas viagens, né? Já teve um irmão ali que chegou em mim e falou: pastor Dó, semana que vem eu estou indo para Caldas Novas. Glória a Deus, né? Um indo para como é que fala? Para a região do próprio do Brasil mesmo. Ontem outro irmão falou para mim: pastor, eu estou indo para tal outro país. Glória a Deus, eu estou feliz de ver vocês viajando. Só que quando a gente tem uma viagem marcada, a gente tem expectativa, não é isso? Tem expectativa. E aí a gente é tomado pelo quê? Todo mundo, eu acho que dificilmente uma pessoa não fica ansioso quando vai chegando o dia da viagem, sim ou não? Né? A gente fica ansioso, poxa, falta 2 dias, falta 3 dias, falta 10 dias. A gente fica naquela contagem, vai chegar o dia da viagem, vai chegar o dia da viagem. O coração começa a acelerar. Meu Deus, está chegando o dia da viagem, eu vou viajar. Assim você também deve se comportar com relação à glória de Deus. Gente, tem um dia, eu não sei o dia qual que é, porque a Bíblia não nos dá essa data, mas existe um dia, um fenômeno, que todo crente deve esperar, e deve se alegrar nisso. Vai chegar o grande dia. Vai chegar o grande dia. Eu tenho esperança na glória de Deus. Esperança na glória de Deus. Gente, ter esperança é uma virtude nos dias de hoje ainda. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo um momento na nossa nação, no Brasil, quando você olha para o cenário político. Eu tenho parado, estava até conversando com o Ney, parado de assistir sobre esse assunto. Por quê? Porque se você acompanhar muito do que está acontecendo, você vai ser tomado por uma desesperança tão grande. Você não acredita, fala: não acredito no país mais. Eu não acredito, será que não tem verdade mais nesse país? Será que não tem justiça nesse país? Então, você fica desesperançoso. Mas nós, que não somos dessa terra, a Bíblia fala que a nossa pátria não é aqui, nós temos uma esperança. Então, ainda que a gente possa olhar para todo esse cenário terreno, nós não somos abalados na nossa esperança. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. O que Deus tem reservado para nós não está relacionado àquilo que está acontecendo aqui. Aquilo que acontece aqui não interfere em nada a nossa expectativa na glória de Deus. Não interfere em nada. Se o fulano foi preso, não foi. Se o fulano ganhou a eleição, não foi. Se o fulano roubou, não roubou. Essas coisas não interferem na promessa de Deus para nós. Agora, coitado de quem não tem esperança. Coitado de quem resume a vida dele apenas nos acontecimentos terrenos. Ele só olha para o que está acontecendo aqui. Ele vai ficar totalmente desmotivado de viver. Vai pedir a morte. Me mata, Jesus, porque eu não quero mais viver nessa terra. Não, a gente vai vivendo por quê? Porque nós sabemos que em algum momento da história, não sei qual é o momento, mas em algum momento da história,
Jesus vai cumprir definitivamente, aniquilar aquilo que Ele prometeu que vai aniquilar e cumprir a sua promessa definitiva na vida do crente, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então espera, como você espera por uma viagem, espera com expectativa naquilo que Deus já falou que vai fazer. Romanos 5,5, Samuel, fala o que sobre a esperança? Fala assim, ó. E a esperança não nos decepciona. Nós temos uma esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, essa esperança que a gente tem, pode ficar tranquilo, você não vai ser decepcionado. Às vezes a gente coloca esperança nas coisas terrenas e se decepciona, mas a esperança que a gente tem na palavra de Deus, naquilo que Ele prometeu, essa esperança não vai nos decepcionar. Amém ou não amém? Continuando, gente, como eu falei, eu preciso ser mais, de forma mais sintetizada aqui, eu tenho que passar mais rápido aqui os textos. Então vamos entender, o raciocínio de Romanos, tá? Então, começou lá no capítulo 1. Todo mundo pecou, gentil pecou, judeu pecou, moralista pecou, não tem jeito para ninguém. Aí vem uma justiça que provém de Deus, resolve o problema do pecado. Jesus morre na cruz, justifica todos aqueles que antes estavam presos no pecado, foram justificados agora. Agora, por causa dessa justificação, a gente tem paz com Deus, a gente tem livre acesso à presença de Deus, a gente está firme na graça de Deus, a gente agora pode descansar nesse Deus e nos gloriar na esperança. Essa é o cenário do crente. E aí, quando a gente fala da justificação pela fé, pode acontecer dois fenômenos, com dois grupos de pessoas. Tem uma ilustração que eu vi um pregador falar, que eu achei muito interessante, quero compartilhar com você. Pensa aqui que nós estamos numa sala de aula e nós vamos ter aqui duas matérias. Então tem dois grupos aqui que estão estudando duas matérias. Uns estão estudando física. Outros estão estudando biologia. Então, o grupo da física e o grupo da biologia. São duas matérias. Aí eu chego aqui como professor de física e eu falo assim, ó, todos os meus alunos que estão estudando física, tenho uma notícia para dar para vocês. Todos vocês tiraram 10 na prova. Tiraram 10. Desde o começo do ano até agora, a nota de vocês é 10. E aí, talvez uns ou outros estão perguntando, mas eu acho que eu não acertei tudo, mas eu acho que, poxa, mas eu acho que eu errei, mas eu acho que eu não fui tão bem assim na prova, tudo. Mas o professor está dizendo assim, ó, todos vocês tiraram 10 na prova, 10. Então essas pessoas que estão estudando física, elas ficaram tão felizes porque elas tiraram 10 na prova, e elas falam, quer dizer então que agora nada que eu fizer vai mudar isso? Nada que eu fizer vai mudar esse 10 que eu tirei na prova? Nada que você fizer. Mas se eu fizer um trabalho agora e errar no trabalho, o 10 vai permanecer. Mas e se eu não fizer a matéria tal, ou não, como é que fala? O trabalho tal, o 10 vai permanecer. Nada vai alterar o 10 que vocês tiraram. Então aí os estudantes de física dizem assim, então, isso é muito bom essa notícia. Porque agora quer dizer então que a gente pode se aplicar agora e estudar física, sem medo, sem culpa, sem nada. A gente vai estudar física, a gente vai mergulhar porque a gente não vai ter nem medo de errar mais. Porque a gente está tão certo da nota que a gente tirou que a gente não vai ter nem medo de errar. E a gente vai estudar, a gente vai mergulhar nisso, a gente vai conhecer de fato o que é a física. O professor falou, é isso mesmo. Então o professor conseguiu dessas pessoas que elas tivessem um interesse pela matéria, independente da nota que elas tirariam. Ele conseguiu esse interesse delas. Já o outro professor de matemática vai dizer assim, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. É do quê? O professor de biologia chega e fala assim, gente, é o seguinte, vocês que estão estudando biologia, eu quero dar uma notícia para vocês. Todos vocês tiraram 10 em biologia. Sério? Tiraram 10 em biologia. Mas, como assim? Eu acho que não fui tão bem assim. Vocês podem ficar tranquilos, todo mundo aqui fica tranquilo, 10 em biologia para todo mundo. Mas como não? E sabe o que essa outra turma fez? Já que a gente tirou 10 mesmo, então para que a gente vai estudar? Fecharam os livros,
jogaram fora algumas coisas, os papéis, tudo. Já está garantido mesmo o resto do ano aí? Já estamos garantidos na prova mesmo? Para que a gente vai estudar se a gente já tirou 10 em biologia? Para que a gente vai estudar se a gente já ganhou o negócio? Para que a gente vai estudar? E, por incrível que pareça, essa é a realidade da igreja hoje. Tem dois grupos na igreja. Os que aprendem sobre a salvação pela graça, eles não simplesmente dizem assim, poxa, então já que não preciso fazer mais nada mesmo, vou viver de qualquer jeito aí, não importa mais o que eu faça, já passei de ano mesmo, vou viver, vou fazer, vou acontecer. E o outro grupo é aquele grupo que fala assim, puxa vida, sério? Não precisa fazer nada mesmo, nada vai alterar. Eu quero conhecer mais desse Deus. Eu quero mergulhar mais nesse Deus. Eu quero entender mais o que esse Deus tem para a minha vida. Eu quero conhecer mais dele. Eu quero mergulhar nas verdades dele. É exatamente isso. Então, quando você aprende sobre a graça de Deus, não é para te transformar num libertino. Não é para te transformar em alguém que antes... Porque revela, o ensinamento revela. Até falei aqui no domingo passado. Antes da pessoa entender sobre o que era a graça de Deus... Ela era legalista, então ela dava dízimo, ela fazia oferta, ela era legalista mesmo, ela recebia lá R$1.500, ela pegava 150, certinho, colocava no envelope e entregava o dízimo. Quando ela ganhava as férias dela, R$3.200, R$320 é de Deus, colocava no envelope e trazia. Esse é o legalista. Só que agora o legalista aprendeu agora que a salvação é pela graça. Ele fala, poxa, mas eu dei dízimo a vida toda assim, pensando que eu ia ganhar um ponto com Deus, não quer dizer nada meu dízimo. Então tá bom, então agora não vou dar mais o dízimo não. Ele muda. Por quê? Porque a liberdade que ele recebeu, na verdade, só revelou o legalista que ele era. A liberdade que ele recebeu só revelou que na verdade ele nunca amou a Deus. O problema dele era o medo de Deus que ele tinha. O problema era o medo que ele tinha de ser punido por Deus, de ser punido pelas maldições, de ser punido pelas coisas de Deus. E agora que ele descobriu que não, poxa, o pastor, que bacana, pastor, foi tão libertador isso na minha vida, pastor, essa verdade que você está pregando foi legal demais. E aí ele se tornou um avarento por causa disso. Então, a gente precisa entender, baseado nessa história da filosofia, da física e da biologia, quem que nós somos nessa história? Aqueles que receberam 10 em física e falam assim, poxa, então agora eu estou tão seguro da minha matéria que eu posso mergulhar nela. Estou tão seguro que está tudo garantido mesmo, eu estou seguro. Ou aqueles da biologia que falam, quer saber de uma coisa, eu tirei 10, não preciso fazer mais nada, então vou viver de qualquer jeito. Vou faltar nas aulas. Agora não, o professor falou lá que independente de qualquer coisa não vai dar nada, então vou faltar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou fazer os trabalhos mais, não vou fazer. Só revela quem a gente é. Dito isso, gente, a gente vai entrar no capítulo 6 de Romanos. A pastora Rô já pregou aqui, eu vou só passar por ele também, porque eu acho importante. Porque o apóstolo Paulo já está se antecipando em relação a isso. Poxa, eu acabei de ensinar sobre justificação. Eu acabei de ensinar que nós temos paz com Deus. Eu acabei de ensinar que nós temos acesso a Deus. Eu acabei de ensinar que nós estamos firmes na graça, que ninguém pode remover você desse lugar, para fortalecer o crente, para o crente estar seguro da sua vida com Deus, seguro da sua salvação. E agora? Aí ele começa no capítulo 6. Vamos lá. Que diremos então, depois de todo esse ensinamento? Pensa comigo, tá? É uma série de mensagens, então faz sentido na série. Que diremos então? Aprendi tudo isso. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Então agora eu vou pecar? Poxa, eu já entendi então que não tem nada a ver, então agora eu vou pecar. Porque a Bíblia fala lá, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é por causa disso, vou ver. Então Paulo está se antecipando na pergunta. Continua, o 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, você quer saber se você é salvo? Vou dar a receita aqui para você hoje. De uma vez por todas, a dúvida vai cair hoje. Porque, de repente, você já entendeu intelectualmente sobre justificação pela fé, você já entendeu intelectualmente sobre a graça de Deus, mas dentro de você ainda você não tem essa certeza.
Ah, pastor, faz sentido o que o senhor está ensinando, mas parece que não bate, não estou tendo essa certeza. Então, se você quiser hoje fazer o tira-teima, se você é salvo ou não, a gente vai aprender aqui com a Bíblia. É fácil, fácil, fácil. Uma vez eu lembro que quando eu comecei a pregar essa mensagem, teve algumas pessoas que me questionaram. Falaram, pastor, o que o senhor está pregando é muito perigoso. Porque os crentes, depois que eles entenderem isso, eles vão querer viver de qualquer jeito. Porque você vai libertar eles. Pensa só, gente, estava todo mundo dentro de uma gaiola. Aí eu vou e abro a porta da gaiola e falo, está todo mundo livre. As pessoas vão viver agora de qualquer jeito, porque a religião é uma gaiola. Está todo mundo lá preso dentro da religião, seguindo as regrinhas, o que a religião manda, o que a religião faz. Então essa é a forma de controlar as pessoas dentro da religião. De ameaçar você, dizer, olha, cuidado, hein, gente, põe tua vida em ordem aí que Jesus está voltando. Cuidado aí que se Jesus voltar, vocês vão ficar, hein. Olha, cuidado aí. Então isso é uma forma de manipulação. É eu manipular a mensagem para ter você aqui dentro. Gente, como é que você pode... Um crente que falta na Santa Ceia, eu já pensei assim, o crente que falta na Santa Ceia, meu Deus do céu, vai para o inferno. Então eu começo a usar a mensagem para manipular. E aí alguém falou para mim, pastor, as pessoas vão descambar. Você está dizendo agora que elas não precisam mais fazer isso, não precisam mais fazer aquilo, não tem mais regra nenhuma, então agora elas vão descambar, fazer o que querem. Até as finanças da igreja vai cair, pastor. Como é que você vai falar agora que o dízimo não tá ligado à salvação, pastor? Porque olha só, gente, a falsa doutrina. O cara pega o texto da Bíblia assim, ó. Os ladrões não vão herdar o reino dos céus. Está lá, tem um texto da Bíblia que diz isso, certo? Os ladrões não vão herdar o reino do céu. Aí ele conecta ladrão com Malaquias e fala assim, roubará o homem a Deus? Pois é, vocês têm me roubado. Aonde a gente tem te roubado, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Aí eu pego esse texto, conecto com um texto lá do Novo Testamento e digo assim, ó, tá vendo? Quem não entrega dízimo, não entrega oferta, está roubando a Deus. E quem está roubando a Deus não vai herdar o reino de Deus. Pronto. Já trabalhei com medo nas pessoas. Aí, essa é uma forma de sustentar a economia da igreja. Por quê? Porque uma vez que eu coloquei medo em você, para você continuar dando dízimo e continuar dando oferta, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com medo, vou fazer você entregar porque você tem medo de não entrar no reino de Deus, e a economia da igreja sempre vai girar. Mas agora, quando eu prego a graça, vai dizer o seguinte, pastor, agora a economia da igreja vai cair, porque você está dizendo para o povo que agora que eles estão desobrigados a fazer as coisas. Eles estão desobrigados a dar o dízimo, estão desobrigados a dar a oferta, estão desobrigados. E agora você vai ver, pastor, daqui a pouquinho a igreja fecha. Porque como que você vai pagar, pastor, essas contas aqui? Esse prédio não é barato, o aluguel? Como que você vai pagar essas contas da igreja tudo? Você está cometendo uma loucura, pastor. Você vai falir a igreja. Vai falir a igreja. Então, eu acredito que na igreja eu vou ter dois grupos. Os que estudam física e os que estudam biologia. E eu creio, em nome de Jesus, que a maioria, ou a totalidade aqui, são meus alunos de física. Amém? Amém? Deu para entender a analogia? Então vamos lá, volta lá para Romanos. Então, peraí, Paulo está dizendo, não é bagunçado, é do jeito que vocês entenderam mesmo, só que crente e pecado não tem relação mais. Crente e pecado, e vida de pecado, não tem a ver mais com o cristianismo. Então ele fala assim, que diremos, volta lá Samuel, 6, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? 2, de maneira nenhuma, nós, e ele se inclui, nós, aqueles que morreram para o pecado. Quando que a gente morre para o pecado? Quando a gente aceita Jesus. Por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o que acontece com a gente? Um fenômeno chamado morte. Porque entregar a vida para Jesus é morrer com Ele na cruz. E agora eu estou morrendo com Jesus na cruz. Então, nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, a matemática é fácil. Você fazer o checklist da sua salvação é fácil. Como eu sei, pastor, se eu sou salvo ou não? Se eu continuo tendo prazer no pecado, é porque eu ainda não estou salvo. Simples assim. Se o pecado continua ainda sendo algo prazeroso na minha vida, é sinal que eu ainda não estou salvo. Então, todo crente, ele ainda pode pecar.
ele ainda, o pecado ainda habita nele. Sabia disso? Todo crente. Depois a gente vai ver isso no capítulo 7. Mas todo crente ainda tem que conviver com isso. Só que agora não é mais no mesmo modo de ser um escravo do pecado. Tem uma natureza ainda que grita dentro da gente e tal. E aí o que acontece? O pecado é um acidente. Eu tropeço, caio, sacudo a poeira, levanto e prossigo a minha vida. Quer saber se eu sou salvo? Como você se comporta depois que você peca? Isso é um checklist para você saber se você é salvo. É só uma desculpinha? Desculpa aí, Deus. Isso é sinal que a gente não é salvo. Por quê? Porque o pecado tem que provocar em nós uma profunda tristeza. O pecado tem que provocar em nós uma inquietação. Puxa vida, não podia ter acontecido isso. Deus, o Senhor me perdoa, Deus, eu estou muito arrependido. O pecado precisa causar em nós desconforto. A gente não pode ficar diante do pecado de uma forma confortável. E isso sinaliza que ainda não somos marcados de fato pela salvação. Ok? Está dando para entender? Vamos lá, continua. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então está dizendo que quem entregou a vida para Jesus, entregou para a morte. Nós fomos mortos com Jesus na cruz. 4, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, justificado, paz com Deus, acesso, esperança, para quê? Para viver uma vida nova. Tem uma vida nova para nós. Então, o crente em Jesus, ele tem uma vida nova, um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver, ela não é forçada. Não é porque alguém está forçando você. Mais uma vez eu vou bater na tecla da religião. Não é porque a igreja está aqui vomitando regra para você. Gente, crente não usa barba. Crente não corta cabelo. Crente não usa calça. Crente não sei o quê. Não é disso que a Bíblia está falando. Esse novo estilo de vida que eu vou pregar sobre domingo que vem sobre isso, que vai ser a mensagem sobre a nova vida. Então essa nova vida, ela flui de dentro para fora. É uma vida que flui de dentro para fora. É a manifestação de Deus dentro de nós que vai se exteriorizando. Essa nova vida que a Bíblia está falando. Não é um estereótipo. Quantos crentes eu conheço, gente, que ele foi moldado pela religião. Ele foi moldado pela religião. Ele virou um macaquinho adestrado. Um macaquinho adestrado da religião. Então, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Aí quando ele se desvia, sabe o que acontece com ele? Ele vai fazer tudo que ele foi proibido de fazer. Não corte o cabelo. Ele vai no primeiro lugar entrar no cabeleireiro e cortar o cabelo. Não fume. Agora eu vou fumar mesmo. Não, então começa a vomitar um monte de regra. E a pessoa, tudo que a religião reprimiu nela, se ela se afastar da religião, ela vai praticar tudo aquilo. Então essa não é uma transformação genuína. Essa não é uma transformação verdadeira. Porque a religião, o máximo que ela pode fazer é passar uma base, uma maquiagem em você. O máximo. Vamos lá, vamos acelerar aqui, Samuca. Pula lá para o versículo 6. Versículo 6. Olha só. Pois sabemos que o nosso velho homem, ele foi crucificado com ele. Então, lá na cruz com Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para ele, essa velha natureza vai para a cruz junto com Jesus, crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então, a transformação e a proposta do Evangelho é essa, é que a gente se liberte do pecado. Agora o pecado não é mais um senhor na nossa vida, que a gente é obrigado a fazer o que ele quer. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, sabe o que acontece? Nós somos
livres do pecado, libertos do pecado. Continua, por favor. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então quem é que é justificado do pecado? Quem morre. E quando que você morre? Você morre quando você entrega de fato a sua vida ao Senhor Jesus. Continua. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso aqui é um fenômeno de fé. Entreguei minha vida, isso aqui tudo é fé, gente. Entreguei minha vida para Jesus, morri com Ele na cruz e agora vou viver a nova vida de Deus que Deus tem para mim. Continua. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Você já morreu uma vez. Por isso que eu te falei, não dá para você ficar bem me quer, bem me quer, bem me quer, bem me quer. Morre, não morre, morre, não morre, morre, estou morto, estou vivo, estou morto, estou vivo, estou morto. Ou você está morto, ou você está vivo. Então uma vez que eu morri, pastor, e agora? Eu pequei, pastor, o que aconteceu? Será que eu ressuscitei de novo? Não, querido, pecado acidental na vida do crente. Um acidente na vida do crente. Mas não é mais um estilo de vida. Continua, por favor. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Morrendo, morreu para o pecado, uma vez por todas. Morreu para o pecado, uma vez por todas. Vivendo, ele vive para Deus. Ponto, essa é uma realidade, gente. A gente vai chegar lá em Romanos 12, que é o metanoia. Metanoia. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Porque isso aqui é metanoia. Isso aqui é uma nova maneira de viver e uma nova maneira de pensar. Morri para o pecado e morri de uma vez por todas. Pronto. Zé Fini. Ninguém pode tirar isso de mim. Morri para o pecado e morri de uma vez por todas. E agora eu estou vivendo para Deus. E vivo para Deus mesmo, de fato. Eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Eu vivo para Deus e ponto. Também isso não vai ser alterado. Continue. Da mesma forma, isso aqui, olha, gente, isso aqui é muito legal. Da mesma forma, considerem-se. Diga assim, considerem-se. O que é se considerar? Olha só. Vamos tentar traduzir isso. O que é considerar? Por exemplo, você é uma pessoa que se considera humilde. Eu me considero humilde. Por quê? Porque tem algumas coisas que eu faço, eu me considero uma pessoa humilde. Eu me considero pobre, eu me considero de classe média, eu me considero de classe alta. Então, é uma visão que você tem de você. Ok? Se considerar isso, é uma visão que você está tendo de você. Dentro dessa nova revelação de Deus, a visão que eu tenho que ter de mim é essa daqui, ó. Considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então diga assim, eu me considero morto para o pecado. E é assim que você tem que se considerar. Eu me considero morto para o pecado e vivo para Deus. Se você entender, gente, isso aqui está tudo interligado à nossa identidade. Se eu e você entendemos isso, ninguém pode remover e abalar a nossa relação com Deus. Ninguém. Uma vez que você entende dessa forma. Então, você pecou. Tudo bem, eu pequei, mas eu me considero morto para o pecado. Isso aqui não tem a ver com a minha nova natureza. Isso aqui não tem a ver com a minha nova realidade de vida. Isso aqui não tem a ver com quem eu sou de verdade. Isso aqui foi um acidente na minha vida. Foi um tropeço na minha vida. Não, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa, porque Jesus falou que eu não sou essa pessoa e eu não sou essa pessoa. Ponto. É assim que você deve se olhar. A visão correta que você tem que ter a seu próprio respeito. Ainda que de vez em quando você escorrega na casca de banana. Ainda que de vez em quando você pisa no tomate. Ainda que de vez em quando você dá uma tropeçada. Ainda que aconteça tudo isso, você ainda assim diz, eu me considero morto para o pecado. Essa não é a minha natureza, essa não é a minha realidade, esse não é quem eu sou. Isso é fé. Isso é a você ter uma linguagem de fé a seu próprio respeito. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Quem é que permite isso? Nós mesmos.
Você está percebendo o que a Bíblia está falando para você, gente? A Bíblia está dizendo para mim e para você que é com a nossa permissão que essa ação vem. É com a nossa permissão que essa atuação acontece. Quando nós permitimos. Então ele fala assim, ó, portanto vocês não devem permitir. Portanto, não permitam ainda que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Não permita. Tenha uma nova fala, tenha um novo pensamento, tenha um novo olhar, tenha uma nova maneira de ver a nova vida de Deus que tem em você. Então, qual que é a forma predileta do diabo de trabalhar? É assim, ó. Você escuta uma palavra como essa hoje, aí você sai daqui feliz. Puxa, eu sou livre do pecado, tal. Aí no meio da semana você escorrega no tomate. Aí a voz do inferno vem e fala assim para você assim: tá vendo? Isso aí que o pastor falou lá, você não é salvo não, viu? Você não é crente não. Você não é não, você não é isso. E a gente aceita essa voz. A gente aceita isso interferir na nossa identidade. Não aceite isso. Eu acho muito interessante quando é o culto da ceia. Antigamente, né, a ceia ia passar para as pessoas. E aí a pessoa, quando ela pecava aquela semana ou naquele mês, alguma coisa muito horrível, ela fala, não, esse mês eu não vou participar da ceia. Não sei o quê. Porque ela está aceitando a mentira do inferno a respeito. Agora, quem tem mais voz na sua vida? O que Deus fala ou o que o diabo fala? O que tem mais valor para você? A voz de Deus afirmando quem você é de fato, ou a voz do inferno dizendo quem você não é? Então nós acreditamos na mentira do inferno e temos dúvida da verdade de Deus. Isso é uma realidade, gente. Isso é fé. Isso é fé. Pastor, mas é tão simples assim? É simples assim. Por quê? Porque é uma linguagem de fé. Eu me considero morto para o pecado. Acabou. Vivo para Deus. Eu vivo para Deus. Essa é a minha vida com Deus agora. Vamos lá para o 21, Samuca. 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então assim, aqui está falando do resultado final do pecado. Então a vida de pecado, uma vida mergulhada no pecado, uma vida entregue para o pecado, primeiro tem que produzir vergonha em nós. A gente tem que se gabar de quem a gente era. Tem que ter vergonha de quem a gente era. Tem gente que, eu já vi gente contar testemunho que era isso, que era aquilo outro. Ele conta com glória. Porque quando eu não conhecia Jesus. Tem um rapaz aí que, né, pastor, a gente encontra ele às vezes. Você deu sorte que eu sou crente, meu. Porque olha, quando eu não conhecia Jesus, cara, já tinha arrancado a cabeça do cara já. Então ele fala assim, que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? A gente tem que se envergonhar. Por quê? Porque o fim delas era a morte. A gente estava indo para o inferno, gente. A gente estava indo para o inferno. A boa mão de Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus por isso. Continua, por favor, Samuca. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, diga assim, eu fui libertado do pecado. Diga assim, eu não sou um pecador tentando ser um santo. Agora eu sou um santo que luto contra o pecado. Essa é a minha realidade. Percebeu como é que mudou? O que a Bíblia chama você? A Bíblia, antes de você conhecer Jesus, a Bíblia te chama de pecador. Uma vez que você tem consciência de pecado, qual que é o novo nome que a Bíblia te dá? Santo. A Bíblia, não é eu que estou falando, eu nem acho você tão santo assim. Mas a Bíblia está dizendo que você é. E eu tenho que aceitar o que a Bíblia fala a seu respeito. A Bíblia está dizendo que você é um santo. Quando Paulo vai escrever as suas cartas, o que ele fala nas cartas? Escrevendo aos santos da igreja tal, aos santos de tal lugar, aos santos, o crente é chamado de santo. Então essa é a minha nova identidade. Eu sou um santo que faz o quê com o pecado? Agora eu luto contra o pecado. Agora o pecado não me domina mais. Antes o pecado falava e eu obedecia. Não, agora o pecado não tem mais esse poder na minha vida. Então ele fala, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus.
Porque isso aqui é conversão. Não quer dizer assim, eu agora sou livre do pecado para fazer o que eu quero. Não, eu sou livre do pecado e agora me tornei escravo de Deus. Para fazer, o escravo faz o quê? A sua própria vontade? Sim ou não? Não, um escravo ele faz a vontade de quem é o seu dono. De quem que nós somos? Somos de Deus. Pertencemos a Deus. Então, nós somos escravos de Deus, é o que Paulo está afirmando aqui. Escravos de Deus. O fruto que colhe leva à santidade. Esse é o fruto. Por isso que eu não tenho preocupação em pregar uma mensagem como essa. Não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque quem define você não é a minha pregação. Quem define você não é o costume da nossa igreja. Quem define você é a palavra de Deus, e o que testifica disso é o testemunho que você dá. A resposta que você dá a essa palavra. Então, escravos de Deus, o fruto que você escolhe agora leva o quê? A santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, santidade agora não é mais uma condição para ser salvo. Porque se você não for santo, você não vai ver a Deus. Tem um texto que diz, né? Seguir a paz com todos e a santificação, pois sem santificação ninguém vai ver a Deus. Aí o cara fala, então tem que ser santo, sem santo. Eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou assistir novela, eu não vou assistir Big Brother, eu não vou não sei o quê. Aí ele começa a criar um monte de regrinha para ele ser santo. Aí o que eu tenho que fazer para ser santo? Aí eu tenho que ir na igreja, eu tenho que dar o dízimo, Não é disso que a Bíblia está falando. Santidade, querido. A santificação é a sua relação com Deus. Quanto mais você se relaciona com Ele, mais você parece com Ele. É isso que a Bíblia está querendo propor para mim e para você. Não é te dar um manualzinho de regras, pronto, faça isso e você será santo. De jeito nenhum. Faça isso e pronto, você vai ser... Não, o fruto, santidade, e o seu fim é a vida eterna. 23, Samuca. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é nós que vamos, na medida que a gente recebe essa palavra, e na medida que a gente, essa revelação impregna em nós, nós já sabemos qual vai ser o salário que nós vamos receber. Então, o salvo sabe que é salvo. O salvo sabe que é salvo. Não é eu que vou determinar quem é e quem não é. Mas quem é salvo já sabe que é salvo. Já tá impregnado. Ele não fica mais oscilando. Hoje eu estou, amanhã eu não estou, eu sou, não sou. Ele já sabe que ele já está carimbado por Deus. Ele já sabe. Eu sou de Deus e o diabo não vai me tirar desse lugar. Eu pertenço a Deus. Eu sou escravo de Deus. Eu pertenço a Ele. Eu sou de Deus, acabou. Ponto final. Você está entendendo? Dá um glória a Deus. 1 João capítulo 3. João capítulo 3. Eu gosto muito dessa fala do apóstolo João, porque isso aqui é uma... A Bíblia, gente, tem muita gente que vai estudar a Bíblia e vai achar que ela se contradiz em alguns pontos, mas a Bíblia está toda interligada uma na outra. O que eu acho mais interessante é que a Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos, por mais ou menos 40 autores diferentes um do outro, em épocas diferentes. Mas quando esse apanhado de informações se juntam, que é o que nós chamamos hoje de biblioteca de Bíblia, a palavra Bíblia quer dizer biblioteca, Bíblia. Então aqui é uma coleção de vários livros, que foram escritos em épocas diferentes, culturas diferentes, lugares, mas quando você conecta, eles fazem sentido no todo, na totalidade. E olha que interessante. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Não tem honra maior do que essa. Você está brigando para ser diácono, brigando para ser presbítero. Não briga por causa dessa bobeira não, irmão. Pastor, isso aí tudo não tem valor. O título mais precioso que Deus dá para a gente é um título chamado Filho de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: eu sei que você é filho de Deus, meu irmão. Fala assim: você não me engana com essa carinha não, só pode ser filho de Deus. Veja como é grande o amor
que o Pai nos concebeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos. O que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque ele não conheceu. O mundo pode nem reconhecer você como filho de Deus. Por quê? Porque não conhece a Deus. Como é que vai reconhecer você como filho de Deus? 2, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga assim, agora eu sou filho de Deus. Fala assim, filho de Deus. Filho de Deus. Sou filho de Deus. Mas olha só como é que a Bíblia é linda, gente. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Depois você fala, não, mas eu sou filho de Deus, mas não é possível que eu sou filho de Deus, eu ainda faço as coisas. É porque ainda não manifestou que você tem que ser de verdade. É um processo. Ainda não foi manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, lembra da esperança? Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como Ele é. Isso é um fenômeno que vai acontecer, glória a Deus por isso. Será que Jesus era magro? Quer saber, falando que eu vou ser como Ele é. Eu estou numa expectativa tão grande, meu irmão. Ainda bem que eu não olho para esse corpo mortal. Mas, ó, mesmo que você seja gordinho, meu irmão, vai caber certinho. Fica tranquilo. Vai encaixar certinho no corpo de Jesus. Amém? Olha só. Então, isso aqui, gente, isso aqui explica muita coisa para a gente. Ó, agora somos filhos de Deus e ainda não manifestou o que havemos de ser. Então, não se preocupa se de vez em quando o velho homem, que é o chamado o Adão, o velho homem, quando a Bíblia fala do velho homem, está falando do Adão. De vez em quando o Adãozinho, que mora dentro de você aí, ele quer dar uma saidinha. Às vezes o Adãozinho, ele quer dar uns gritos. Não fica nervoso, não se assusta. Porque o velho homem não é quem você é. Então, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos. Nós já sabemos disso. Hoje, ainda não está completo. Somos uma obra em processo, uma obra inacabada. Mas haverá um dia que nós seremos como Ele é. É o que diz a Bíblia. Que espera. Continua 3. Todo aquele que tem nele essa esperança. Quem tem essa esperança? Todo aquele que tem nele essa esperança faz o quê? Purifica-se a si mesmo. O que é purificar, gente? É uma vida que agrada a Deus, uma vida de prazer a Deus. Não por medo da religião, não porque tem medo de ser punido, não porque tem medo de ser pego, não tem nada a ver com medo de acontecer nada. Porque a sua salvação você está seguro nela. Eu não tenho medo, pastor, eu não estou me santificando, eu não estou evitando o pecado, eu não estou isso, eu não estou aquilo, porque eu tenho medo de alguma coisa. Não, é porque eu sou filho de Deus, combina comigo. Eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus purifica a si mesmo. Então, a gente tem que ter um estilo de vida que condiz com a nossa identidade. E a nossa identidade é de filho de Deus. Então, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, se Jesus tivesse uma namorada, vocês acham que ele ia fazer coisinha fora do casamento? Não. Então, como ele é puro, eu também sou. Você está percebendo? Tem tudo a ver com quem Jesus é. Não se trata agora de satisfazer e agradar a religião. Esquece, a religião está nem aí. Não estou nem aí para ela. Não tenha uma preocupação de agradar a religião. Mas você se purifica porque Ele é puro. E Ele é o seu maior compromisso. Continua. Versículo 4. Todo aquele que pratica. Quem aqui sabe o que é a diferença? Gente, praticar. Se você não entender isso aqui, por exemplo, está ali a Stephanie, que falou de oferta agora há pouco. A Stephanie, ela faz academia disciplinadamente. Então ela é uma praticante de academia. É assim que fala mesmo? Praticante de academia? É isso mesmo? Então ela está lá, tendo seus resultados lá, vai para a academia e tal. E ela gosta muito de fazer a academia dela.
Então ela é um hábito para ela hoje, já se tornou um hábito. Ela acorda, sei lá, na hora que ela vai, mas ela vai para a academia, fazer a academia dela. Então ela é uma praticante de academia. Tem outro aqui, que é o Isaac. Não está aqui agora, mas o Isaac ele é praticante de ciclismo. Então ele tem lá a disciplina dele, ele pega a bicicleta e ele vai fazer o ciclismo dele. Então, prática é algo que você faz habitualmente. Então, todo aquele que pratica o pecado, tem alguém aqui que é praticante de pecado? Levante a mão se tem algum praticante de pecado aqui. Pecador profissional, tem alguém aqui? Não. Então não tem a ver comigo, essa mensagem aqui não tem a ver comigo. Por quê? Porque eu não sou praticante de pecado. Então, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E que lei que é essa? Está falando dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus. Então, quem pratica o pecado, quem tem uma vida de prática de pecado, está ofendendo a Deus com isso. Mas não é o meu caso, nem o seu caso. Porque nós não temos esse estilo de vida. Continua. Vocês sabem que ele se manifestou para quê? Para tirar os pecados, os nossos pecados. Então, para que Jesus veio? Para resolver o problema dos nossos pecados. Então, ninguém vai poder dizer assim, a carne é fraca, não sei o que. Essa conversinha não vai colar mais. Porque hoje a gente tem liberdade para dizer, quem é filho de Deus hoje tem como dizer assim, não, pecado não quero você pecado. Você não me domina mais. Então, ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Nele não há pecado. Continua, por favor. Todo aquele que nele permanece. Quem permanece em Jesus aqui? Amém? Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ponto. Outra realidade espiritual. Quem permanece em Jesus, eu estou em Jesus. Eu moro em Jesus. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu moro em Jesus. Então, quem permanece em Jesus, não está no pecado. Não tem pecado nele. Todo aquele que está no pecado, não o viu e nem o conheceu. É o tira-teima, gente. A salvação é aqui. Ah, gosto do pecado. Tenho prazer no pecado. Ok. Lambuze-se. Só não fala que é filho de Deus, porque não é. Ah, não, mas eu sou, porque é uma ofensa hoje, né? A pessoa fala que não é filho de Deus, né? Os seus frutos te denunciam. Tem como um corintiano falar assim, sou palmeirense com a camisa do Corinthians? Tem como? Não. Tem como, Xingu, chegar lá no estádio do Corinthians assim, ó. Aí você vai lá pro meio da torcida do Palmeiras com a camisa do Corinthians. Se sobreviver, né? Mas tudo bem. Aí você grita assim, sou palmeirense! Todo mundo vai olhar para você e falar assim, esse cara está mentindo, cara. O cara está com a roupa do Corinthians. É assim que é. Então não adianta você dizer assim, sou filho de Deus. Mas está mergulhado numa vida indecente do pecado. Transgredindo Deus, ofendendo Deus com o estilo de vida. Não tem como. Então todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Simples assim, é definida. A Bíblia já faz a separação aqui. Quem permanece nele não está no pecado. Quem está no pecado não tem relação com ele. Ponto. Continua. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. E nem a nós enganar a nós mesmos. Aquele que pratica a justiça é justo. O que é praticar a justiça? Você sabe o que é praticar a justiça? Praticar a justiça não está intimamente ligado a fazer coisas. Praticar a justiça é o fato de você crer na obra perfeita de Jesus. Isso é praticar a justiça. Acreditar naquilo que Jesus falou a seu respeito. Isso é uma prática da justiça. Aqui não está falando de boas obras. Então aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Continua. Aquele que pratica o pecado é do... Ai, não fala esse nome não, gente, assusta. É do
Sujeito do pé peludo. É do capiroto. É do encardido. Amém, irmão? Gente, não é eu que estou falando, porque se fosse eu que estivesse falando, seria muito agressivo, né? Mas é a Bíblia que está falando. Quem é praticante do pecado, quem gosta do pecado, quem tem prazer no pecado, é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Continua, por favor. Todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado. Ponto, gente. Isso aqui é coisa tão libertador. Isso aqui não é peso, isso aqui não tem peso. Pregar isso aqui não é pesado. Porque isso aqui joga a responsabilidade para nós mesmos. Isso aqui não é a igreja acusando, a religião apontando. É você mesmo fazer a leitura. Qual é a nossa relação com o pecado? Qual que é o nosso relacionamento com o pecado? Se for um relacionamento de prazer, então eu devo me preocupar. Agora, se eu tenho repulsa, desconforto, eu sou um filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Gente, tem uma frase muito interessante. Quem é de Deus, quem nasceu de Deus já, tem uma semente de Deus dentro dele. Qual que é a semente de Deus dentro dele, que Deus plantou dentro dele? O Espírito Santo. Uma semente de Deus dentro dele. A boa palavra de Deus dentro dele. Então, quem experimentou isso, nunca mais essa pessoa vai conseguir pecar em paz. Nunca mais. Nunca mais. Ela vai para a balada, vai olhar lá, o que eu estou fazendo aqui? Vai para o carnaval, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso voltar para Jesus. Ela não consegue ficar mais tranquila. Por quê? Porque ela tem a semente de Deus dentro dela. Se ela nasceu de Deus, é impossível um crente de verdade ficar confortável no ambiente do pecado. Ele vai estar na rua, 2 homens se beijando. Ele não vai ser homofóbico, não vai matar ninguém, mas ele vai gerar um desconforto dentro dele, uma indignação. Meu Deus. Vai achar normal. Ah, tá tocando uma música lá, todo mundo descendo até o chão. Você, de verdade, gente, a gente vai ver aquilo e você não vai ficar normal. Não estou dizendo que você é preconceituoso, nada disso. Estou dizendo que dentro de você, a semente de Deus vai acender dentro de você. O que você está fazendo aqui não é o seu lugar. Então eu acredito que tem muita gente de Deus, muito filho de Deus que está lá fora. Muito filho de Deus. Tem muito filho de Deus que está lá fora. Não está conseguindo pecar em paz mais. Aí o Theo que falava, né, pastor? Que fala assim, o cara, o crente, gente, é a pior desgraça que tem. O crente desvia, ou se afasta lá do ambiente, do ambiente da comunidade. Ele não consegue pecar gostoso mais. Não consegue pecar gostoso. Por quê? Vai sair com a menina. Aí bem na hora, Espírito Santo. Estou aqui. Estou de olho. Vai pegar a cerveja, na hora que ele vai... Oi, vai ter até uma boca lá dentro assim. Oi. Eu sei quem você é, meu filho. Você não consegue mais, querido. É delicioso servir a Deus. Então a gente está carimbado. Quem é de Deus está estragado para o mundo. Quem é de Deus está estragado para o mundo. O mundo não te agrada mais, o mundo não dá prazer em você mais, não tem mais alegria. A alegria de verdade você só encontra em Jesus. Amém? Então, a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Ele não pode estar no pecado mais. Continua para a gente encerrar.
Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. O apóstolo João sempre tem que falar de amor no finalzinho, né? Gente, é muito lindo isso. A Bíblia é demais. Que hora que é aí? Perdi já 11 horas em ponto? Então vamos ficar de pé, gente. Tinha mais meia hora para falar aqui, mas vai ficar para outro dia. Põe para mim Romanos 7. Eu não sei se você entendeu a palavra de Deus. Romanos 7. Eu vou explicar rapidinho esse texto aqui para a gente encerrar. Meus irmãos, Paulo está escrevendo para os romanos, judeus que estavam ali em Roma. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Vocês conhecem a lei de Deus. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então todos nós nascemos debaixo da lei de Deus, todo mundo. Então a lei de Deus, ela está no mundo. O mundo inteiro vai ser julgado pela lei de Deus. Porque a lei não é uma coisa ruim, a lei é uma coisa boa. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, está lá. O mundo inteiro vai ser julgado por isso. Então ele fala assim, eu estou escrevendo para vocês que conhecem a lei de Deus. E vocês sabem, olha lá, vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então todo mundo, o mundo inteiro, está debaixo da lei de Deus. Enquanto essa pessoa está viva, a lei de Deus vai julgar ela. Ela não vai conseguir escapar desse julgamento. E a lei de Deus é rigorosa. A lei de Deus é firme. E aí o texto continua, versículo 2. Paulo vai falar assim, um exemplo. Ele fala, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Então Paulo está usando aqui uma figura de linguagem para poder dar um exemplo para eles. Vocês sabem que pela lei funciona assim. A mulher, ela está ligada ao marido, enquanto esse marido está vivo. Pela lei, ela está ligada a ele, olha lá. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Então a mulher vai ser livre. Ele está fazendo uma metáfora aqui, uma comparação, uma analogia. Então a mulher viva, marido vivo, os dois tem uma lei do casamento, principalmente no Oriente, uma lei do casamento que diz que esse cara está ligado àquela mulher àquele cara, tal. Então, se essa mulher resolver casar com o marido estando vivo, ela vai cometer o quê? Adultério. Ela só é livre se o marido morrer. O marido morrer, a viúva está livre para encontrar outra pessoa. Continua, por favor. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. Mesmo que venha se casar com outro homem, ela não será adúltera. Só que está claro para todo mundo já tem esse entendimento. Continua. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Continua. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para morte. Continua. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito,
para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então o que a Bíblia está falando? Está falando de 3 personagens: um marido, uma mulher e um novo marido. Essa mulher representa a igreja, eu e você, somos essa mulher. O outro marido é a lei. Pensa na lei agora, o marido chamado lei. Extremamente perfeccionista, marido perfeccionista, um marido exigente, um marido que não suporta o erro da sua mulher. Então a mulher tem que pisar em ovo com ele, porque ele é extremamente legalista, ele é rigoroso. Esse marido, ele é perfeccionista, ele não gosta de ver louça na pia, ele não gosta de chegar e não ter o almoço pronto. Ele gosta da roupa dele dobrada de um jeitinho certinho. Esse é o marido, a lei. E essa mulher, então, ela se relaciona com esse marido. Só que de vez em quando essa mulher é meio atrapalhada. E ela deixa um fogão sujo, deixa a louça na pia, e aí toda vez que ela erra, o marido vem e fala para ela assim: você não presta, você é uma incompetente, olha que você não consegue fazer nada direito, você não consegue fazer nada para me agradar, você é uma imprestável. E esse marido vem com acusações terríveis sobre essa mulher. Essa mulher é a igreja, esse primeiro marido é a lei. Qual é o único jeito desse marido ou dessa mulher se livrar desse marido? A Bíblia fala que o marido precisava morrer, só que aí Deus deu uma outra solução. Deus matou a mulher. Por isso que você tem que morrer com Jesus na cruz. Você morre com Jesus na cruz para poder casar com o novo marido. E quem é o novo marido? O novo marido é Cristo, que é tão exigente quanto o antigo marido, só que com uma diferença. Não quer dizer que Jesus aceita tudo. Ah não, Jesus não liga se eu deixar a louça na pia. Jesus não liga se eu não dobrar direito a roupa. Não, não é isso. Ele é tão exigente quanto o outro marido. Só que com um detalhe: é um marido misericordioso. É um marido que se compadece das tuas limitações. É um marido que tem paciência com você. É um marido que ele sabe que você não consegue fazer tudo certinho. Ele sabe. Esse é o nosso marido chamado Jesus. Mas para você casar com Jesus, você tem que morrer. Senão você vai ter que continuar casado com a lei. Morra hoje, morra sempre, morra todos os dias. Esteja confiado em Jesus. O perfil desse marido é Hebreus 4, 14 e 15. Hebreus 4, 14 e 15. Olha o que esse marido é. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Apegue-se a isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E aí ele diz para você hoje: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também podem vencer. Essa é a palavra de Jesus para nós. Saia daqui hoje jubilante, saia daqui hoje regozijante, sabendo que Jesus te chamou para uma nova vida. Você seja como os alunos da física, mesmo sabendo que já está tudo resolvido, que já tirou 10 em tudo, continua conhecendo, continua prosseguindo em conhecer, continua mergulhando, continua se deliciando da presença do nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor,
nós só podemos te agradecer, porque a tua verdade ilumina o nosso entendimento nessa manhã. Obrigado porque nós entendemos que somos livres. A tua palavra faz afirmações tão profundas sobre nós mesmos, e nós podemos nos apegar nisso, confiar em tudo aquilo que a tua palavra diz. Antes, nós servíamos porque tínhamos medo, porque estávamos tão amedrontados com o castigo de Deus, estávamos tão amedrontados com o inferno. Antes, nós éramos oprimidos, porque nós servíamos o Senhor sempre debaixo de uma culpa, sempre debaixo de um medo. Mas hoje a tua palavra brilhou em nossas vidas, e nós já sabemos que o Senhor já resolveu tudo de uma vez por todas. O pecado não é a nossa identidade. Hoje nós queremos te adorar, queremos nos santificar, queremos mergulhar, porque temos prazer na lei de Deus, prazer na vontade de Deus, prazer nos ensinamentos de Deus. Não porque somos forçados, não porque temos medo de algo, mas porque o Senhor está à frente de todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Faça a sua oração agora de forma pessoal.